Um bebê de 1 ano de idade perde os 2 pais numa noite. Sobrevive por um motivo que ninguém consegue explicar e é colocado na porta de uma casa de parentes que nunca o quiseram. 11 anos depois, esse menino descobre que é famoso, que o mundo inteiro conhece o nome dele, que existe um lugar onde ele é especial, onde ele pertence, onde finalmente faz sentido. E você acha a história do Harry Potter é sobre magia, sobre escolhidos, varinha ou Voldemort? Não é. A história de Harry Potter é sobre o que acontece com uma criança que cresce sem ser vista, sem ser querida, sem ter um lugar no mundo, e o que essa criança faz quando o mundo finalmente presta atenção nela. Eu te garanto, você conhece essa criança, talvez você seja essa criança, só que sem o castelo e sem a varinha. Nesse vídeo, eu vou destrinchar as 5 feridas de Harry Potter, e cada uma delas tem um contraponto exato em algo que você carrega hoje sem perceber. Não vou falar de magia, vou falar de psicologia, de infância, de identidade e do preço que a gente paga por crescer no lugar errado, com as pessoas erradas, sendo quem os outros precisavam que a gente fosse. Então bora lá. Ferida 1. Crescer sem ser visto. Harry Potter passou os primeiros 11 anos da vida dormindo no armário embaixo da escada. Não é metáfora, é literal. Enquanto o primo Dudley tinha 2 quartos, um para dormir e um para guardar os brinquedos, Harry tinha um armário sem janela com aranhas. E um detalhe que a maioria das pessoas passa rápido é o seguinte: ele achava que aquilo era normal, ele não sabia que merecia mais, ninguém tinha dito para ele que merecia mais. O psicólogo Carl Rogers chamava isso de consideração positiva condicionada. Quando o amor que uma criança recebe depende de ela se comportar de um jeito específico, ela não aprende a se amar. Ela aprende a se monitorar, a se ajustar, a ficar menor para caber no espaço que os outros abrem para ela. Quando uma criança cresce num ambiente onde é constantemente ignorada, diminuída ou invisível, ela não desenvolve raiva do ambiente. Ela desenvolve uma crença, a de que o problema é ela. Que se ela fosse diferente, melhor, menor, mais fácil, aí sim seria vista. E aqui está o espelho que dói. Pensa na última vez que você diminuiu uma necessidade para não incomodar. Pense em quantas vezes você engoliu o que sentia porque não queria dar trabalho. Pense em quantas vezes você ficou menor para caber no espaço que te deram. E isso não começou ontem. Isso começou cedo. Provavelmente no armário, que não era literalmente um armário, mas funcionava igual. A ferida de não ser visto não some quando alguém finalmente te enxerga. Ela fica. Ela se manifesta de formas que você não reconhece como ferida. Como a necessidade constante de provar que você merece estar na sala, como o desconforto de receber elogio, como a sensação de que qualquer coisa boa na sua vida é temporária e vai ser tirada em breve. Harry chega em Hogwarts e é famoso. Todo mundo conhece o nome dele e ele não sabe o que fazer com isso, porque ninguém que cresceu invisível sabe o que fazer quando finalmente é visto. A atenção parece armadilha, o afeto parece mentira, o pertencimento parece provisório. Ferida 2. A identidade que o mundo escolheu por você. Harry Potter não escolheu ser o escolhido. Uma profecia escolheu por ele. Antes dele ter 1 ano de vida, o mundo já tinha decidido quem ele era, o que ele representava e o que ele precisava fazer. E durante 7 anos, todo mundo ao redor confirmou essa narrativa. Dumbledore precisava que fosse corajoso. O mundo bruxo precisava que ele fosse o herói. A profecia precisava que ele fosse o instrumento. Ninguém perguntou o que Harry precisava. E o resultado disso é que Harry passa 7 livros sem saber de verdade quem ele é fora do papel que foi atribuído a ele. Ele é corajoso porque não tem escolha. Ele é o herói porque o mundo precisa que ele seja. Ele avança porque parar não é uma opção que existe para ele. Isso tem um paralelo direto com algo que acontece com muita gente bem antes de Hogwarts. Você foi o filho responsável da família, ou engraçado, ou inteligente,
ou problemático, alguém cedo colou uma etiqueta em você e você foi crescendo tentando caber nessa etiqueta, ou rebelando contra ela, o que no fundo é a mesma coisa porque você ainda está sendo definido por ela. Sartre dizia que a existência procede à essência, que a gente não nasce com um propósito colado, a gente constrói quem através das escolhas que faz. Só que isso pressupõe que você teve espaço para escolher. Harry nunca teve, e muita gente também não. A pergunta que Harry nunca para fazer, e que a maioria das pessoas também não faz, é simples e assustadora ao mesmo tempo. Quem eu seria se ninguém precisasse de mim para ser nada? Não o filho que a família precisa, não o profissional que a empresa precisa, não o parceiro que o relacionamento precisa. A maioria das pessoas não sabe responder e não é por falta de autoconhecimento. É porque a identidade foi construída de fora para dentro desde cedo demais. E demonstrar isso dói mais do que qualquer Avada Kedavra. Ferida 3. O luto que nunca foi feito. Harry Potter perdeu os pais com 1 ano de idade. Perdeu Sirius, perdeu Dumbledore, perdeu Hedwig, Fred, Lupin, Tonks, perdeu pessoas ao longo de 7 anos de uma forma que nenhuma criança ou adolescente deveria perder. E em nenhum momento ele teve espaço real para chorar. Sempre tinha uma batalha nova, sempre tinha uma missão urgente, sempre tinha alguém que precisava que ele fosse forte. O luto de Harry é o luto de quem nunca pôde parar, porque parar significava que o mundo desmoronava. Isso tem um nome clínico: luto não processado. O filósofo estoico Epicteto, que nasceu escravo e passou a vida inteira lidando com perda, dizia que não é a morte que machuca, mas sim a resistência a aceitar que as coisas são impermanentes. O luto travado não é tristeza pela perda, é a recusa inconsciente de aceitar que aquilo foi real e acabou, e essa recusa custa caro. Ele vai se acumulando em camadas, aparecendo em formas que a gente não reconhece como luto: raiva desproporcional, dificuldade de se apegar, sensação constante de que as coisas boas vão embora, relações que a gente sabota antes de perder, porque perder já dói demais. E aqui tá a parte que eu preciso que você ouça com atenção. Você provavelmente também tem um luto que nunca foi feito. Não necessariamente de uma morte, pode ser o luto de uma infância que não foi, de um pai ou mãe que estava presente fisicamente, mas ausente de verdade, de um relacionamento que terminou e você ficou bem rápido demais, de uma versão de você que teve que abandonar para sobreviver num ambiente que não comportava quem você realmente era. Luto não feito não some com o tempo. Ele espera, e ele cobra juros. A diferença entre Harry e a maioria das pessoas é que no fim da história ele consegue, literalmente, conversar com os mortos. Ele consegue se despedir. A gente raramente tem esse luxo, mas a gente tem algo que talvez valha mais: a escolha de parar, mesmo que tarde, e finalmente sentir o que ficou represado. Ferida 4. O peso de ser forte por todo mundo. Tem uma cena que acontece repetidamente ao longo da série que quase ninguém nota porque virou paisagem. Alguém pergunta para Harry como ele está e ele responde bem, e a conversa continua. Não porque ele está bem, mas porque ele aprendeu cedo que a resposta certa é bem. Que o mundo precisa que ele esteja bem. Que se ele não estiver bem, as pessoas ao redor entram em pânico. Aí ele precisa cuidar do pânico das pessoas e no fim sobra ainda menos espaço para ele. Isso tem um nome que ficou famoso nos últimos anos: a Síndrome do Cuidador. Mas na real é mais simples e mais antigo do que qualquer nome clínico. É o padrão de quem aprendeu que o amor é condicional à utilidade, que você é querido quando está forte, quando está resolvendo, quando está sendo o porto seguro dos outros. E quando você finalmente não aguenta, quando você chega no limite, você não pede ajuda, você some, ou explode, ou fica doente, porque pedir ajuda nunca foi uma opção real no repertório. Harry chega ao limite várias vezes ao longo da série. Em todas elas, ele tenta resolver sozinho primeiro. Ele carrega o peso da profecia, do Horcrux dentro dele, da guerra inteira, e quando alguém pergunta se ele está bem, ele responde bem. Pense em quantas vezes você fez exatamente isso essa semana. A ferida não é carregar peso. Todo mundo carrega peso.
A ferida é acreditar que você não tem o direito de pedir para dividir, que pedir ajuda é fraqueza, que se você mostrar que está no limite, vai perder o único valor que tem para os outros. Brené Brown, pesquisador que passou décadas estudando vergonha e vulnerabilidade, concluiu que algo parece óbvio, mas que a maioria resiste. Vulnerabilidade não é fraqueza, é o único caminho real para conexão. Só que quem aprendeu cedo que mostrar fraqueza tem custo, não consegue simplesmente decidir ser vulnerável. O corpo não deixa, a história não deixa. E aqui tá a parte que machuca, isso não é força. É o padrão de quem nunca sentiu seguro o suficiente para ser vulnerável. Ferida 5. Não saber receber amor. Essa é a mais silenciosa e provavelmente a que dói mais. Harry Potter cresceu sem amor, sem afeto físico, sem palavras de encorajamento, sem a sensação básica de que alguém ficava feliz só de vê-lo entrar numa sala. E quando ele chega em Hogwarts e encontra isso, ele não sabe o que fazer. Ele aceita, mas de longe, com um vidro no meio. Porque quem cresceu sem amor não desenvolve só a ferida de ausência. Desenvolve também uma incapacidade de absorver a presença. O amor que chega parece suspeito. A gentileza parece que vai ser cobrada depois. Carl Jung chamava isso de ferida do abandono, e dizia que ele não se manifesta só como medo de ser abandonado, mas como a incapacidade de estar completamente presente no que você tem, porque uma parte de você já está de luto antecipado pela perda de que ainda não aconteceu. E aí a gente faz uma coisa muito específica. A gente aceita o amor pela metade, fica perto, mas não completamente. Se abre, mas guarda uma saída. Se apega, mas com o pé fora. Porque se eu não me apego de verdade, quando for embora, não vai doer tanto. Só que dói. Dói de qualquer jeito. E ainda por cima, você perde a experiência inteira de ter estado completamente presente enquanto estava. Harry passa a série inteira assim, como Gina ou como Ron, com cada pessoa que tenta ser família para ele. Há sempre um vidro, há sempre uma reserva, há sempre uma parte dele que está esperando a perda antes de que ela aconteça. E a virada mais silenciosa e a mais bonita da série não é ele derrotar Voldemort, é no que no final, anos depois, levando o filho para Hogwarts, sorrindo, presente, o vidro finalmente fica um pouco mais fino. Harry Potter não é uma história sobre magia, é uma história sobre o que sobra de uma criança quando você tira o amor, o pertencimento, a escolha e o espaço para ser fraca, e sobre o que essa criança constrói com o que sobrou. As 5 feridas dele não são exclusividade de quem viveu no armário embaixo de uma escada. São um mapa de algo que a maioria de nós carrega em versões diferentes, em diferentes intensidades, com nomes diferentes. Não ser visto, não ter escolhido quem você é, não ter feito o luto de que ficou para trás, não ter direito de não estar bem, não saber receber o que você mais precisou a vida inteira. Nenhuma dessas feridas some sozinha com o tempo. Elas esperam e elas cobram. A boa notícia é a mesma que a série deixa nas entrelinhas desde o começo. Você não precisa ser o escolhido para começar a fechar essas feridas. Você só precisa de uma coisa que o Harry levou 7 livros para aprender: parar, olhar e finalmente sentir o que ficou empresado. Qual das 5 feridas você reconheceu em você? Deixe nos comentários e eu leio todos. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, pois de segunda, quarta e sexta a gente fala sobre todos os personagens que marcaram a nossa infância de uma forma que a gente consegue aprender algo novo quanto a isso. E até a próxima, mutantes da internet.